para falar sobre o tema de hoje, que está relacionado ao tema, né, a taxação de livros, né, que está sendo pensado, planejado pelo governo federal e tem gerado muita polêmica com relação a este ponto. Nós estamos para participar dessa conversa, desse bate-papo, com a Lívia Bailão, nossa convidada, nossa comentarista, nossa parceira de todos os dias, e também a Larissa Mundim, ela que é jornalista e escritora, e aqui na casa ela já é mais já fica mais do que à vontade aqui no Sistema Sagres, na Fundação Procerrado, né, no trabalho com a Renaps, também é um dos importantes pilares da história da Fundação Procerrado. Então seja muito bem-vinda, Larissa, é muito bom poder contar com a sua presença hoje. Obrigada, Vinícius, Lívia, para estar aqui com vocês na Sagres. Grande abraço a toda a equipe também. Agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema tão relevante. E comigo, Lívia Bailão. Eu até chamei o nome primeiro, porque aí o Rodrigo ia colocar a imagem, que aí eu queria ver qual seria a vestimenta, o fardamento da Lívia nesta quinta-feira. Seja bem-vinda, Lívia. Eu me esqueci do acordo, mas eu vou cumprir, viu? Produção do sistema do Tom Maior. Bem, Vinícius, brincadeiras à parte, boa tarde para Larissa, uma companheira de trabalho de muitos anos, de lutas por causas, né, nas quais a gente acredita, do engajamento social, na aprendizagem. Boa tarde também a você, Vinícius, aí no estúdio, e toda a equipe do Tom Maior, que está nos bastidores, e também ao pessoal que nos acompanha pelas inúmeras plataformas do Sistema Sagres disponíveis para que a gente possa se juntar, se somar numa programação alto astral, positiva, como você bem disse, para a gente superar esse grande desafio pelo qual nós estamos passando. Muito bem, Lívia. E hoje nosso assunto é essa taxação dos livros, né? Para quem não está por dentro, não está entendendo, basicamente e de uma forma simples estão querendo aumentar os impostos em cima da venda e da publicação dos livros. E para falar sobre esse assunto, a gente traz a Larissa. E, Larissa, o que mais te incomoda? O que mais preocupa o setor editorial, esse movimento do governo federal? Eu acho que o incômodo, além de ser próprio do mercado editorial, deve ser um incômodo de toda a sociedade também, porque existe aí um prejuízo bastante claro a um serviço essencial, a uma atividade essencial, que é o acesso à leitura, o livro e a escrita também. Existe uma política nacional do livro, da leitura e da escrita, que foi sancionada ainda no final do governo Temer, agosto de 2018, portanto, e esse marco legal importantíssimo busca consolidação. Então, existe um plano nacional da leitura e do livro, existe também uma política nacional que orienta de maneira legal as políticas públicas, ações que são relacionadas ao livro e à leitura, e nesse momento em que o marco legal pede fortalecimento, nós nos deparamos com essa proposta que vai, então, na contramão de conquistas que vinham sendo realizadas. A preocupação, portanto, Vinícius, na minha visão, não é apenas do mercado editorial e não tem relações apenas com questões econômicas, é um prejuízo cultural. E até só para trazer um exemplo, Lívia, a proposta apresentada pela equipe econômica do governo federal, né, na reforma tributária, é de uma taxação de livros em 12% por meio da criação de uma contribuição social sobre operações de bens e serviços, que é conhecida como será conhecida, se for aprovada, como CBS. Mais ou menos, a gente sabe que os impostos, eles são acumulativos dentro da cadeia produtiva, né? Ele tem reflexos, mas basicamente
os livros vão ficar mais caros em 12%, né? No mínimo 12%, vai ficar mais caro para o consumidor. Lívia? Vinícius, eu queria perguntar para a Larissa, ela como dona, né, proprietária de uma editora independente, que é a Nega Lilu, como que esse mercado, Larissa, dessas editoras independentes, que tem essa inovação do mercado editorial, que tem sido dada pelas editoras independentes, sofre os impactos disso diretamente? Bom, a Nega Lilu Editora, além de ser uma pequena editora, é uma editora independente, como você mencionou. O que significa ser independente nesse mercado editorial, né? Vou começar assim para que o nosso ouvinte, nosso espectador e espectadora compreenda melhor a minha resposta. Ser independente nesse mercado, assim como em qualquer outro mercado, sobretudo nessa área da cultura e da arte, significa, então, inventar, criar e recriar seus próprios modos de operação. Nós temos um mercado editorial posto desde o século XIX. A implantação do mercado editorial como nós o conhecemos hoje foi iniciada no século XIX, sem atualizações suficientes para que no início do século XXI nós pudéssemos, aqui no Brasil e em todo o mundo, evitar uma crise que ficou exposta à medida em que as livrarias começaram a fechar, grandes editoras ou editoras de porte menor, mas de bastante importância, como a Kozak Naif, fecham as portas. Então, esses reflexos também que chegaram para a gente com o fechamento da FINAC no Brasil, inclusive a última loja FINAC, que pertencia ao Grupo Cultura, foi fechada em Goiânia, no Shopping Flamboyant. Em seguida, também pedido de falência da Saraiva, com inúmeros colaboradores demitidos, calotes em editoras, ou seja, essa situação de crise do mercado editorial teve a sua fratura exposta para o público comum nos últimos 5 anos. No entanto, essa crise ela é existente nos bastidores nos últimos 15 anos no Brasil, provavelmente. Na minha opinião, como editora independente, essa crise não poderá ser evitada porque o mercado editorial necessita de inovação, necessita de renovação de modos de operar. Quando, durante a pandemia, o mercado editorial, assim como outras cadeias produtivas, sofrem bastante com, por exemplo, a necessidade de fechamento das livrarias, ou cancelamento dos lançamentos das editoras, ou a redução da operação nas gráficas, só para mencionar alguns dos prejuízos dessa cadeia produtiva, nós temos também essa proposta de taxação em 12%, ampliando ainda mais a dificuldade, né, das editoras, sobretudo as pequenas, para lidar com uma situação que já era bastante precária. De forma mais objetiva, respondendo à sua pergunta, eu posso dizer que as editoras independentes, de alguma maneira, são até menos prejudicadas do que as editoras tradicionais. Por quê? Porque elas já têm modos estranhos, estranhos, eu digo, ao sistema, né? Alheios, né? Alheios. De operar, ou seja, desde que existimos, estamos buscando alternativa de sobrevivência. A gente não simplesmente existe, a gente resiste o tempo todo. Então, certamente, com uma nova taxação, de forma geral, as editoras que são pequenas editoras serão prejudicadas de toda maneira. Mas eu ouso dizer que as independentes já têm um jogo de cintura até maior, mas elas podem sucumbir. E o fato das pequenas editoras, sobretudo aquelas que trabalham com catálogos
que tratam assuntos que são muito caros à sociedade e à formação de um leitor mais crítico serão um grande prejuízo à bibliodiversidade no Brasil. Porque, veja bem, Lívia, o mercado de compra de direitos autorais para a tradução de best-sellers, sobretudo publicados nos Estados Unidos e chegando no Brasil, criam uma ambiência para a leitura de trabalhos literários muito bons, mas também trabalhos literários altamente pasteurizados, que não colaboram para a formação de um leitor mais crítico, aquele que consegue olhar para a realidade e perceber necessidade de mudança. Então, na minha visão, um projeto como esse, né, que o ministro Paulo Guedes traz, favorece a um projeto hegemônico que não tem interesse pela formação crítica do cidadão brasileiro. Larissa, e você destaca um tema que até a gente tem discutido muito aqui, eu e a Lívia, né, apresentado muitos desses temas, né, voltados para a educação, a gente precisa de novos modelos, né? A escola hoje, ela olha, o modelo dela é de repetir, vamos dizer assim, basicamente nós somos treinados a repetir dentro da escola e nós não somos incentivados a criar, a inovar, a perceber, né? É um modelo de uma linha de pensamento que a escola vai ter que aprender a partir de agora, com essa nova exigência, a gente exige cada vez mais um novo papel dentro dessa escola, né? E junto com isso, nesse processo de educação, de busca de informação, quando eu aumento taxas, eu começo a limitar o pensamento, eu começo a reduzir a diversidade. Esse é o cenário que mais preocupa, na sua opinião, até você destacando isso na sua fala, mas esse conjunto, ele só reforça um modelo de repetição e não de liberdade de expressão, de opinião embasada, de acesso à informação, que é uma coisa que a gente tem muito problema hoje no Brasil? Perfeito, Vinícius. Eu concordo com a sua reflexão. O caminho é por aí mesmo. Assim, existe um projeto de imbecilização do país, iniciado há muitas décadas e com alguns avanços. E começa pela educação, mas ataca sempre duramente a cultura. Por que atacar a cultura? Porque a cultura é a maior riqueza de um país. Veja bem, num processo construtivo de sociedade, a cultura vem até mesmo antes da educação. Porque se uma pessoa, seja ela de qualquer idade, nunca teve educação formal, né, nunca foi até a escola, ela tem sua própria cultura, aquela adquirida no quintal da casa onde ela cresceu, nos hábitos alimentares que a acompanham a vida toda, na música que ela escuta, nos modos de agir diante de situações chamadas de risco. É nesse momento em que a cultura, ou seja, aquele saber, aquele modo de agir, desperta. Então, quando a cultura de um país é atacada, devemos ficar bastante atentos, porque, com certeza, esse ataque representa um desejo de aniquilar com aquilo que a gente tem de mais rico, de mais precioso. Por isso, no Brasil, nós temos hoje uma ação genocida contra os índios, né, que são, na verdade, aqueles detentores da cultura que realmente é brasileira. O restante é uma cultura colonizadora que foi trazida para o Brasil juntamente com os europeus. Então, eu considero correta a sua reflexão, porque sem essa ferramenta para a construção de uma cidadania mais crítica, que a leitura e o livro representam, nós enfraquecemos um projeto de compreensão da diversidade enquanto
riqueza. Eu gostaria de falar para vocês dois a respeito dessa visão de inovação que eu menciono na minha fala, pode ser? Claro. Claro. Quando a Nega Lilu, editora, idealizou um pensamento para a inovação do mercado editorial por meio da Casa da Cultura Digital e um projeto chamado Excentrica.org, nós identificamos 7 frentes de batalha para que esse mercado, inovado a partir de uma postura independente, pudesse então fluir de uma maneira diferente, mais aproximada dos desejos desse início do século XX, por que não dizer pós-Covid, né? Então, quais são esses eixos de atuação? Inicialmente, a revisão de processos produtivos. No momento em que a gente chega na possibilidade de realização de um exemplar único de um livro por meio de impressão digital, nós temos um movimento forte no Brasil como um todo, retomando a impressão tipográfica, ou seja, um passo para trás para reconhecimento de possibilidade de linguagem inovada. E nós temos também a revisão de processos produtivos do ponto de vista criativo, né? Os livros cada vez se tornando mais objeto de desejo para poder tocar o leitor enquanto alguém que manifesta desejo de manter contato com o livro. Um outro aspecto bastante importante é o fortalecimento dos grupos diversos ou grupos subrepresentados. Quem são esses grupos? Somos nós. Mulheres, negros, indígenas, LGBTQIs, idosos e pessoas com deficiência. Quando esses grupos ocupam espaços de decisão, também ocorre uma movimentação bastante significativa na cadeia produtiva, decidindo em quem publicar, quando publicar, de que maneira publicar. Um terceiro aspecto bastante estratégico é o reposicionamento dos agentes dessa cadeia produtiva, começando pelo leitor, aliás, começando pelo autor e autora, né, que estão numa ponta, à medida que ocorre, então, a valorização da propriedade intelectual, a cadeia produtiva começa a se movimentar de maneira integral. Até os percentuais da divisão do lucro da venda do livro começam a ser alterados. Em seguida, o redimensionamento do papel social das editoras, que se encontram no meio da cadeia produtiva e que, quando começam a transitar de ponta a ponta, deixando de exercer somente um papel de fazedora de livro, mas também estimulando a leitura, formando leitores ou mantendo um contato que é mais engajado com seu leitor, ela também se transforma nessa cadeia produtiva. Em seguida, o outro agente é a distribuidora. Atualmente, a distribuição do livro é meramente logística. Nessa visão excêntrica, a gente sugere que as distribuidoras sejam repensadas em seu modo de agir, afinal de contas, nenhum agente sem engajamento vai sobreviver. Então, só o trabalho logístico ali é insuficiente em 2020 e daqui para frente, então, nem se fala. Nós temos também um outro aspecto que é das livrarias. As livrarias são locos sociais que precisam ser retomados enquanto espaços que promovem o encontro de pessoas, a discussão de ideias. E, por fim, o leitor, que precisa compreender que o ato da escolha do livro é um ato político e social. Eu sempre digo que é possível você comprar um livro, um best-seller escrito por um homem branco europeu, mas se você faz opção pela compra de um livro escrito por uma mulher negra e lésbica, você impacta a cadeia produtiva de maneira irreversível. Vinícius, Oi. Quanta reflexão, Nossa Larissa, Senhora. muito bacanas as suas reflexões, coisas que movimentam o nosso olhar, né, Vinícius, sobre a realidade, às vezes que a gente
passa desapercebido, mas que aqui no Tom Maior a ideia é exatamente essa, de a gente repensar a realidade, repensar a nossa posição de mundo, a nossa visão, né, de mundo na nossa sociedade, enquanto cidadãos, pessoas, companheiros, companheiras, né, membros de família. Mas assim, muito interessante, Larissa. E Vinícius, como é que está o nosso tempo? Já estamos terminando? Nós temos a pauta e a liberdade para mais uma pergunta. E até, só vou fazer um destaque antes da sua pergunta, eu tenho estudado muito sobre o impacto e a importância do jornalismo local, né, dentro da construção de uma cultura, de uma cidadania, de oferecer informação e condições às pessoas. Eu vi um levantamento do Atlas da Notícia, que é uma organização, é um movimento de jornalistas que catalogam as cidades. Nós temos 80% das cidades brasileiras que têm um ou no máximo 2 veículos para noticiar as informações da Câmara, né, do dia a dia das pessoas. Então, assim, isso representa mais ou menos 52 milhões de pessoas que estão num deserto informativo. E quando a Larissa fala sobre essa questão do acesso à informação, esse tanto de coisa que impacta a cadeia, me fez conectar com essas pesquisas, sabe, do acesso à informação, viu, Lívia? Muito bacana. Você quer comentar, Larissa, sobre isso? Eu gostaria de trazer mais alguns números, porque como a gente está falando sobre uma pauta que eminentemente é econômica, né, mas atravessada por questões culturais, Vinícius, você me fez lembrar que eu preciso colaborar com a nossa audiência, trazendo alguns números que vão questionar os argumentos do ministro Paulo Guedes quando disse que o livro é um artigo de elite. Veja bem, existem algumas pesquisas mercadológicas que são contratadas por 2 entidades do mercado livreiro, que são a Câmara Brasileira do Livro, que é a CBL, e o Sindicato Nacional do Livro, que é o SNEL. Então, por contratação dessas 2 entidades, a FIPE faz o acompanhamento do mercado livreiro desde 2006. E esse levantamento, essa pesquisa, verifica também o preço médio de capa do livro no Brasil. Veja bem, entre 2006 e 2015, essa pesquisa da FIPE identifica uma queda permanente do preço de capa do livro. Entre 2015 e 2018, existe uma estabilidade no preço. Esse dado é importantíssimo. Quer dizer, o livro está ficando mais barato no Brasil desde 2006 até 2015. Agora, uma pesquisa mais recente, que se chama Painel de Venda de Livro no Brasil, que também é contratada pelo SNEL, traz dados seguintes sobre o preço médio do livro. Em 2018, o preço médio do livro no Brasil era de R$ 42,91. Caiu em 2019 para R$ 40,71. Ou seja, continua em queda. Agora, R$ 40 é um alto valor para um produto de longa vida útil, como é o livro, que tem alto valor simbólico agregado? Essa é uma pergunta que eu faço para cada um que está nos ouvindo, porque se você vai ao cinema, se você pede uma pizza em casa, você efetivamente vai estar gastando mais do que a compra de um livro. Então, de maneira simples, né, a gente pode começar um questionamento sobre esse valor que se dá ao livro e por que se chama o livro de um produto de elite. Boas reflexões, certeza. Muito boas. Você tem mais uma pergunta, Lívia? Não, acho que a Larissa já foi abordando e foi ótimo. Acho que, assim, para mim, Larissa, pessoalmente, espero que o pessoal que esteja nos acompanhando em casa, né, pelo rádio, TV e internet, possa, de fato, meditar sobre essas questões
que nos afetam na nosso sentido existencial, porque afeta a nossa cultura, como você bem colocou. Desse aspecto, a cultura antecede a educação, porque eu existo, né? Eu sou antes de me escolarizar, do ponto de vista, né, do ensino formal e tudo. Então, é muito interessante que a gente consiga aí os nossos meios para protestar de forma respeitosa, mas mostrar a nossa opinião, né? Dizer aos nossos gestores públicos e governantes que nós não estamos satisfeitos, né, com esse direcionamento. Enfim, muito rica a discussão, só temos a agradecer, né, Tôndolo? Com certeza, e eu quero chamar a atenção, antes de encerrar e agradecer a participação da Larissa. Existe um site que ele é especializado em fazer petições, né? Fazer campanhas e tudo para poder fazer um movimento de contestação ou de querer ou não que algo entre na pauta do governo. E eu queria dar um destaque, não sei se é possível, Rodrigo, mas o Change.org. O Change.org é um site e ele tem uma campanha, inclusive hoje é quinta, na terça-feira foi feito um tuitaço, hoje a moda, a gente tem que render, né, nessas manifestações e tal, não, um tuitaço a favor do livro, da popularização, da facilitação do acesso e não de taxação e aumentar o custo e impedir o acesso à informação das pessoas. Então, para você que tem interesse, está o link aí na tela, você busca esse link, e o link para quem está no rádio é o www.chng.it. Você acessa e pode se informar um pouco mais, se você está curioso, se você dá para buscar mais informação nessa petição, que é um movimento contra a taxação dos livros. Muito obrigado, viu, Larissa, pela participação e por compartilhar tantas reflexões para fazer a gente pensar mesmo sobre esse movimento que acontece de forma nacional. Muito obrigada, Vinícius, Lívia. Prazer estar aqui com vocês. Parabéns, Sagres, pelo trabalho. Continuem aí num bom caminho, trazendo essas reflexões tão importantes. Eu agradeço. Um abraço grande a todos. No bom caminho e no bom combate. Valeu. Larissa Mundinha, ela é jornalista, escritora de romances e responsável pela Negalilu Editora, a gente falando um pouco sobre o impacto, né, o contexto dessa taxação dos livros aqui no Brasil, que é uma proposta da reforma tributária do governo federal. Lívia, não dá para ficar hoje, nosso tempo está aqui, está bem acirrado, mas não dá para ficar hoje sem o Alma em Cura. É importantíssimo. Tá certo, então vamos rapidamente, Vinícius. Eu gostaria que quando na tela, né? Vou chamar aqui na tela hoje o nosso Alma em Cura. Aliás, acho que não. Aí está aí na tela, Vinícius. Eu queria pedir para você, que é um exímio, né? Você descreve muito bem, o exímio narrador descritivo. Lê para nós e descreve para quem está nos ouvindo no rádio e não pode ver a cena. É como mais ou menos assim, eu sou o hashtag pra cego ver. Você já viu essa campanha? Não. Não, ela é muito bacana. Você escreve a hashtag pra cego ver e depois você descreve toda a imagem. Quem é deficiente visual, eles acompanham notícias, informações, imagens e são inseridos nas redes sociais por meio dessa hashtag. É muito bacana. Vamos lá. Bacana. Você é o nosso representante desse movimento, Com certeza. Nós temos um homem branco, de barba e com a cara um pouco desesperada, parece, mão na testa, a mão direita enruga o rosto, a mão esquerda na testa. Ele está muito desesperado, viu? Assim, eu tenho a sensação que esse homem está muito desesperado, Lívia. E a mente a mensagem é: nossa mente não suporta vazios e cria explicação para tudo.
Exatamente, Vinícius. Olha o semblante aí dessa figura, desse homem, né? Como você narrou, assim, nesse desespero. A sensação que me dá é que ele está sem saída. E essa imagem, exatamente para mostrar o nosso movimento mental de pensamentos exaustivos e muitas vezes destrutivos o tempo todo, né? A nossa mente, e é da condição dela, Vinícius, o pessoal que está em casa, enfim, nos assistindo pelos canais do Sistema Sagres. É da natureza da mente essa agitação, porque a mente julga, a mente critica, ela planeja, ela controla, ela centraliza, e ela nasceu para isso, ela existe para isso mesmo, é uma instância em nós que tem essa tarefa. O problema é quando isso nos domina, quando aí não temos espaço para simplesmente ser, estar bem como está no presente momento, aceitar as coisas como elas são, agradecer por tudo que é, da forma como é. Então, esse movimento mental que quer explicação para tudo e não suporta vazio, ele nos colapsa a nossa saúde, né, a nossa qualidade de vida. Então, para nós fazermos essa reflexão, porque um lado mental nosso precisa funcionar para a gente agir no mundo, claro, né? Agora, ele não pode nos dominar. Essa é a grande questão, para a gente poder ter aí essa consciência, e quando essa mente estiver nos sufocando, a gente conseguir numa respiração, e aí tem N formas, né, de a gente voltar, trazer para nós de volta esse centramento que foi perdido no movimento insano da mente, né? Então, a gente lançar a mão de algum recurso desse no momento para a gente poder voltar ao nosso eixo, Vinícius. E aí a gente ir no nosso dia a dia, porque a mente nos tira, o movimento exaustivo da mente nos tira do foco, nos tira do nosso estado de presença, nos impulsiona para agir, mas ao mesmo tempo também, quando a gente se rende a ele, né, ele nos tira totalmente a possibilidade de ver soluções, de ver saídas, de aguardar, de olhar por outros ângulos, né, num verdadeiro sufocamento. Então, fica para o pessoal que está nos acompanhando, né, nossos internautas e telespectadores e ouvintes, para poder refletir sobre isso, perceber o movimento e não entrar nele, deixar a mente por ela própria caminhar. É isso daí. Nossa, isso é difícil, hein, Lívia? Não é simples. A gente sabe muito das técnicas da meditação, mindfulness. Meditação é talvez o termo mais, o recurso mais à mão que a gente tem para controlar esse movimento. Existem outros, mas Vinícius, uma coisa para a gente finalizar, para você que está aí no estúdio, pessoal que está em casa, é a gente se perceber. Quais as minhas sensações? O que está acontecendo comigo agora? Como é que eu estou me sentindo? Só de eu trazer a consciência para mim, eu já tiro a mente do movimento sufocador em que ela entra, entende? E aí a gente já começa a se perceber. Então, é autopercepção. Muito bacana. Eu acho que esse é um movimento importante mesmo, porque a gente transfere muito para fora, né, e olha pouco para dentro, e isso muitas vezes faz a gente acaba apanhando muito na vida, né, de forma desnecessária. Lívia, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela reflexão de hoje e até amanhã. Até, um abraço para você. A gente acompanhando aí com a Lívia Bailão, também com a Larissa Mundini, a gente falando sobre o acesso à informação, os perigos de aumentar o custo de acesso a um livro, né? Informar também é educar. Nosso trabalho aqui na Sagres, em especial, mas como jornalista, nós também fazemos educação, participamos do processo de educação, não como professores, né, alunos, nesses personagens que a gente conhece, mas ao fomentar a informação para que a gente reflita, se perceba, aproveitando a deixa da Lívia, né, sobre esse processo de autorreflexão, mas a gente do pensamento crítico, de análise, de percepção e principalmente do passo seguinte de inovação. Então, hoje o tema foi muito bacana, muito voltado para esse olhar. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Eu aguardo você e o Johan Germano aqui na sequência do Tom Maior.